Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 660. Eu resolvi gravar mais um. O Leontina e o nosso irmão Marcílio, eles pediram para gravar só dois. Eu falei, não, mas eu quero gravar mais um hoje. Ah, mas por que você quer gravar mais um? Marcílio, eu tenho que aproveitar o tempo. O tempo é precioso. Ainda mais a gente que está aqui hoje no corpo físico. E a gente não sabe se amanhã a gente vai continuar aqui no corpo físico, não está aqui no corpo. Então vamos aproveitar, Marcílio. Nós temos que fazer hoje, vamos fazer hoje. Nós podemos fazer, vamos fazer hoje. Porque amanhã pode ser que estejamos lá do outro lado. Mas aí a gente olha para trás e vê o trabalho feito, né? Agora é tão difícil, né? A gente olhar para trás e ver o trabalho tudo mal feito, inacabado, sem ser feito, né? Então, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Dando sequência, poderia um médium muito pouco inteligente transmitir comunicações de ordem elevada? Eu estou lendo rápido, porque no vídeo anterior já estou comentando a respeito. Sim, pela mesma razão porque um médium pode escrever numa língua que lhe seja desconhecida. A mediunidade, propriamente dita, independe da inteligência. Então, a mediunidade, ela independe da inteligência do médium, bem como das qualidades morais. Agora, uma vez que como nós estávamos tratando no vídeo anterior, uma vez quando a pessoa cometeu alguns crimes, né? E mesmo assim passou por uma triagem, por um atendimento fraterno na casa e se sujeitou aos estudos, à disciplina da doutrina, né? E durante aquele período, 1 ano, 2 anos, 3 anos, estudando junto com o pessoal todo ali, né? É necessário que todos nós, como também todos esses seres que chegaram até a doutrina espírita tendo cometido algum crime, é preciso se conscientizar-se de que nós devemos hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, né? Então, temos que priorizar a transformação moral em todos os sentidos. A responsabilidade nossa e de todos esses seres que chegaram à doutrina espírita vindo de alguns crimes, né? Cumpriram lá a pena certinho na penitenciária, tem que mudar de hábito, de atitude, de comportamento, de moral, né? Essas pessoas, eles podem um dia desenvolver, eu vou usar esse termo desenvolver, porque seria educar a mediunidade. Eles podem um dia desenvolver a psicografia e receber mensagens de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, Sheila Meimei, por que não? Só porque ele cometeu aquele crime. Mas ele já não fez por onde de se melhorar? Ele pagou o crime dele lá na penitenciária, perante a justiça da terra, tá? Porque a justiça da terra é uma, a justiça divina é outra. Então, a justiça divina, se ele paga o crime através da justiça da terra, tem o crime perante a justiça divina, tá? Então, como ele vai pagar aquele crime, né, perante a justiça divina, se nós que nos encontramos na doutrina dos Espíritos não damos a ele a oportunidade dele se regenerar?
dele se transformar, dele trabalhar. Então nós damos oportunidade àquele nosso irmão ou àquela nossa irmã, né? E aí ele vai começar a quitar aquele débito dele perante a providência divina, trabalhando, auxiliando, podendo ser que, ao retornar à parte espiritual, o fato dele ter trabalhado naquela instituição espírita séria, ele retorne com a dívida bem menor. Se ele, por um processo natural, sem trabalhar, ele ia retornar com 100% da dívida, ele pode retornar à parte espiritual com uns 80% só. O tempo que trabalhou na Terra já quitou uns 20%. Volta à parte espiritual só com 80%. Olha só para você ver. Porque trabalhou na instituição, mas ele teve que optar pela reforma íntima, pela transformação moral. Você entendeu? Então, foi uma luta, foi um trabalho. Porque para reconquistar não é fácil. Perder, gente, é a coisa mais fácil. Se perde num piscar de olhos. Mas para reconquistar, você tem que batalhar. E não adianta você dizer assim, ô vida árdua, que vida difícil. Difícil? Vai consultar a literatura espírita para você ver por que é que você está passando pelo que você está passando. Vai consultar. Você vai cair com vergonha. Ou melhor, nós, né? Nós ficamos com vergonha quando a gente abre um livro. Antes de abrir o livro, a pessoa tá, ai meu Deus, que vida difícil. Ai, por que é assim comigo? Ai, por que isso acontece comigo? Por que não é diferente? Por quê? Por quê? Ô vida! E tal, e tal. Aí a pessoa vai abrir um livro, porque não existe o acaso. A hora que a pessoa vai abrir um livro, os mentores espirituais, eles vão lá e faz com que a pessoa abra o livro naquela página exata. Aí a pessoa bate os olhos na mensagem. O quê? Jesus, Maria, José. Eu me encontro nessa mensagem. Olha o porquê que eu passo tudo que eu passo aqui na Terra. Olha aqui. Gente, mas parece que escreveram nesta mensagem aqui a minha história do passado, do presente, e ainda estão me dando orientações para o futuro. Porque a doutrina espírita é assim. Ela não acusa, ela consola. Ela nos mostra o antes, o durante e o depois. Você entendeu? Aí a pessoa fala, ai meu Deus do céu, agora eu reconheço que tudo que eu passo é o mínimo perante a eternidade, é o mínimo. Por isso que muitas pessoas falam assim, Luiz, mas você já sofreu tanto, sofre tanto. Calma, gente. Vocês é que estão sofrendo, porque para mim, o que eu já passei é só o mínimo. O pior ainda está para vir. Porque muito mais é cobrado daquele que mais conhecimento tem. Então, se hoje eu escorregar na casca da banana, aí sim que a coisa vai ficar feia. Então, calma, gente. Vocês acham que eu já passei por grandes dificuldades, por grandes problemas? Você não viu nada ainda.
do que vai acontecer, mas para o meu bem. Por que para o meu bem? Porque eu creio na vida futura. Eu creio na imortalidade da alma. Tudo tem um preço. E nós temos que pagar esse preço através da resignação, da aceitação e da humildade. Não adianta, o que é meu, é meu. Não é sendo egoísta. O muito que as pessoas podem fazer é me fortalecer para que eu continue carregando a minha cruz. Então chega um, coloca um copo com água na minha boca, né? Chega um outro, coloca um alimento na minha boca. Eu só tenho que agradecer a Deus a essas pessoas. Porque eles estão me fortalecendo para que eu continue na trilha, na direção de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, você acha que eu vou esquecer essas pessoas? De jeito nenhum. Onde eu estiver, eu vou me lembrar dessas pessoas. E onde essas pessoas estiverem, eu vou importuná-las. Eu vou amolar elas. Eu tenho uma amiga minha, aliás, eu tenho duas amigas minhas. E um amigo meu também. Duas amigas. Uma amiga tem o esposo dela, só que eu não vou dizer o nome. Esses três estão perdidos comigo. Porque onde eles estiverem, eu vou atrás deles. E eu vou chegar... todos os três têm uma estatura assim, sabe? Mas tem uma, assim, a estatura dela é... Pensa assim num... Sabe aqueles potinhos assim da gente pôr mel? Parece um potinho da gente pôr mel. Uma parece um potinho de pôr mel. A gente põe o mel lá dentro, a gente põe pra fora assim, com a colher assim, pra comer com farinha. Uma parece um potinho, assim, bonitinha, assim, gracinha. A outra já não parece um potinho, não. Já é mais assim, sabe? Mais esbelta, assim, sabe? O esposo também mais esbelto. Todos os três são seres nobres, espíritos evoluídos. Mas eu tenho uma pena deles, eu tenho uma dó deles, o fato deles terem me reencontrado nessa encarnação. Eu estou falando baixo porque eles podem escutar. E eles podem me deserdar. Porque eles arrumou para a cabeça deles ter me reencontrado aqui. Eu não vou dar sossego nunca mais para eles, por toda a eternidade. Onde eles forem, eu vou atrás deles. E eles não se cuidam para eles verem, não. Mas você viu que eu mantive aqui bem discreto, não disse o nome de ninguém, né? Mas eles sabem que eu estou falando deles. Então, olha só. Independe da inteligência, bem como das qualidades morais. Então, nós já tratamos já a respeito desses seres, né, que não têm moral, né, destroem a moral por algum motivo e chega, então independe. Em falta de instrumento melhor, pode o espírito servir daquele que tem à mão, né? Então, nós já dissemos isso aqui. Em falta de instrumento melhor, pode o espírito servir-se daquele que tem à mão. O que isso quer dizer? Voltando aqui. Poderia um médium muito pouco inteligente transmitir comunicações de ordem elevada? Uma comunicação, uma mensagem. Então, o espírito, ele tem que transmitir uma mensagem à humanidade. Então, ele, não tendo um instrumento mediúnico melhor,
ele, em falta de um instrumento melhor, pode o espírito servir-se daquele que tem à mão. Então, ele utiliza aquele que ele tem à mão ali à disposição dele. Então, ele não vai exigir um intelectual, um moralmente falando, exemplarmente, não. Ele utiliza-se daquele ali. É necessário, né? Porém, começa agora. Porém, é natural que começa a sarna coçar agora. Porém, é natural que para as comunicações de certa ordem, prefira o médio que lhe ofereça menos obstáculos. Então, entendamos da seguinte forma. Porém, é natural que o espírito, né? Porém, é natural que, para as comunicações de certa ordem, prefira o médium, ou aquele espírito que deseja transmitir a mensagem, ele prefere o médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. Você entendeu? Ele espírito, prefere um médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. Mas não tendo, ele se utiliza daquilo que tem. Você viu só como que é as coisas. Mas ele prefere, mas não tendo, ele usa o que tem. É a mesma coisa, por exemplo. Quantas vezes aqui em casa, não tem vergonha de falar isso não. Depender de mim. Quantas vezes eu procurei aqui na minha casa, você entendeu? A faca para me fazer uma salada de tomate, para cortar um tomate. Eu procuro essa faca para lá, eu procuro essa faca para cá, eu procuro para lá, eu procuro para cá. Aí vem a minha mente. Os obsessores escondeu a faca para poder testar a tua paciência. Larga de palhaçada. Isso é descuido meu mesmo, desleixo. Deixa a faca jogada para tu quanto é lado. Tá. Então eu procuro essa faca. Meu Deus, mas onde foi que eu coloquei essa faca? Aí eu resolvo o problema facinho. Quer saber de uma coisa? Hoje eu vou mudar o meu cardápio. Eu não vou comer tomate picadinho. Eu vou fingir que o tomate é um pão. Ou é uma fruta, uma pera, uma maçã. E eu vou morder nele assim, vou arrancar pedaço. E depois eu ponho um salzinho em cima e vou comendo ele de pedaço em pedaço, pedaço em pedaço. Você entendeu? Eu prefiro cortar com a faca. Mas eu não estou encontrando a faca. Agora, porque eu não encontrei a faca, eu vou jogar o tomate fora? Não, não é por aí. A gente tem que raciocinar. Não vai de um jeito, vai de outro. Você entendeu? Então, o médico que lhe ofereça menos obstáculos materiais. Acresce outra consideração. O idiota, muitas vezes, só o é pela imperfeição de seus órgãos. O idiota, prestemos bem atenção, porque quando usa-se esse termo, o idiota, nós temos o hábito aqui de dizer assim, mas você é idiota, hein? Mas a pessoa tem que raciocinar, o que é idiota?
a pessoa sem cultura, a pessoa sem conhecimento, a pessoa sem moral, você entendeu? É a pessoa sem inteligência, é a pessoa sem moral, é a pessoa sem conhecimento, é a pessoa sem intelecto. Então, é aquela pessoa ali idiota, vamos pensar assim, o idiotismo, né? Uma pessoa assim tida como, por exemplo, assim, com síndrome de Down, né? Com síndrome de Down, aquele processo todo do idiotismo do Down ali. Mas nós temos que prestar bem atenção. Por quê? Porque existe o termo seu idiota. Não faz isso, seu idiota. Isso é pejorativo. Agora, idiota, fora esse sentido, isso é até um elogio. Porque isso faz parte do processo evolutivo da natureza do ser. É a condição que ele, nesta existência, se encontra. A minha avó, por exemplo, ela não tinha... Ela não sabia escrever o próprio nome dela. Então ela não tinha conhecimento, ela não sabia nem escrever, ela não sabia ler. Mas ela tinha uma moral. Você entendeu? Ela sabia muito mais que muitos professores, médicos. Ela entendia de tudo. E eu fui nascer na família dessa mulher, meu Jesus amado. Então, o idiota muitas vezes só o é pela imperfeição dos seus órgãos físicos. Então, os órgãos físicos dele são todos impossibilitados. Podendo, entretanto, seu espírito ser mais adiantado do que o julguem. Tens a prova disso em certas evocações de idiotas, que são desses espíritos mortos ou vivos. Então, pare e observe para você ver essas pessoas com síndrome de Down, o quanto elas são inteligentes. O quanto elas são inteligentes. Elas, às vezes, não conseguem estudar, porque falta ainda ali, foi afetado algumas áreas dela, por algum motivo de vidas passadas, é a prova, é a expiação dela. Então está ali na idiotia, no idiotismo, né? Então, aquela pessoa vai à escola durante 10 anos e não sai da primeira série do Mobral. Vamos pensar por esse lado. Mas é uma pessoa inteligente. É uma pessoa culta. É o espírito da pessoa. Fisicamente, aquela pessoa, vou usar esse termo, fisicamente aquela pessoa não consegue nada. Porque ela não tem força, ela não tem habilidade, ela não aguenta trabalhar, não aguenta fazer nada. Mas ela tem uma inteligência. Ela é muito evoluída. Nós vemos muito isso na Terra, na atualidade. Criancinhas de 3, 4 anos que destroem um celular digitando os programinhas que elas querem, os desenhos que elas querem. Um dia minha neta mesmo falou para mim. Ela mexeu no celularzinho dela assim. Aí eu falei para ela assim, mas isso não tá errado não? Bem, ela falou, que errado o quê, vô? Errado tá o senhor. Vô, na minha idade, o que o senhor fazia? Eu falei, minha filha,
Eu brincava com os porcos, com as vacas. Ah, bem, como que ela disse? Se vê mesmo. Olha só para ver. Bichinha tem 5 aninhos. E dá cada lavada. Então, o espírito é uma coisa, a alma é uma coisa. O corpo é que, naquela existência, está impossibilitado. É o corpo físico e não o espírito. Então, aquela alma ali, ela quer desenvolver fisicamente, mas ela não consegue. Mas o espírito é super inteligente. E por aí em diante. Então, se as pessoas buscarem o Livro dos Médiuns, nessa pergunta de número 19, as pessoas vão encontrar essa mensagem, esse assunto que nós aqui tratamos e procuramos esmiuçar. Agora, de fato, esse é o último vídeo mesmo, até o próximo dia, porque nós não podemos exigir muito do corpo físico ainda, né? Mas hoje foi possível gravar 3 vídeos. Pode ser que amanhã venhamos a gravar 4 vídeos, ou 2. O importante é nos encontrar, né, no trabalho. Então, que Deus ilumine a todos, que os fortaleçam hoje e sempre.